Boa tarde, docente. Boa tarde, colegas. Eu respondo pelo nome de Inácia Luiz, estudante do curso de Gestão Empresarial da turma G de 2A. E venho por este meio apresentar mais uma norma referente à agricultura e ativos biológicos. Dizer que hoje vamos abordar a norma 11, agricultura e ativos biológicos, uma norma contabilística muito importante para as empresas que desenvolvem atividades agrícolas, pecuárias e florestais. O objetivo desta norma é definir como os ativos biológicos, os produtos agrícolas e os subsídios governamentais relacionados com a agricultura devem ser reconhecidos e mensurados na contabilidade. Antes de começarmos, pensem numa fazenda que cria vacas, leiteiras, ou numa plantação de manga ou animais, e as árvores crescem, produzem e mudam de valor ao longo do tempo. A grande questão é: como é que a contabilidade deve registrar essas mudanças? Como é que a contabilidade deve registrar essas mudanças? É exatamente isso que esta norma procura responder. O objetivo da norma principal é estabelecer o tratamento contabilístico dos ativos biológicos, produtos agrícolas, no momento da colheita, subsídios do governo relacionados com atividades agrícolas. O que é ativo biológico? Ativo biológico é qualquer animal ou planta que pertence à empresa. Exemplo: vacas leiteiras, carneiros, porcos, árvores de fruto, vinhas, plantações de algodão. Temos como o âmbito do nosso trabalho esta norma aplica-se aos produtos agrícolas, que são os produtos escolhidos, os produtos escolhidos dos ativos biológicos de uma entidade no ponto da colheita, sendo, depois disso, aplicada a norma 9, inventários ou qualquer norma apropriada. Assim sendo, esta norma não trata de transformação dos produtos agrícolas, pois a colheita. Depois, temos como exemplos de ativos biológicos carneiros. Trazemos um pequeno quadro de demonstração onde descrevemos o que são ativos biológicos, produtos agrícolas e produtos pós-colheita. E na primeira coluna temos a primeira descrição relativa a ativos biológicos, que são carneiros ou ovelhas, árvores florestas, plantações e vinhas. Nos produtos agrícolas, temos a lã, troncos de madeira, algodão e uvas. Produtos transformados pós-colheita: fio de lã, carpetes, tábuas de madeiras, roupas, fios de algodão e vinho. Reconhecimento e mensuração dos ativos biológicos. A norma estabelece que ativos biológicos devem ser mensurados pelo justo valor menos os custos estimados no ponto de venda. E o que seria justo valor?
é o valor pelo qual o ativo pode ser vendido no mercado. Exemplo, uma vaca foi comprada por 15 mil meticais. No final do ano, vacas semelhantes estão a ser vendidas por 18 mil meticais. O valor contabilístico da vaca deve ser atualizado para 18 mil meticais. E acredito que todos nos perguntamos o porquê de não manter o valor inicial dos 15 mil meticais e atualizarmos para os 18 mil meticais, que é o valor que está sendo aplicado no final do ano. Porque os ativos biológicos sofrem transformações naturais. Eles crescem, ganham peso, produzem frutos, produzem leite. Essas mudanças alteram o seu valor econômico. Exemplo de ativos biológicos: vacas leiteiras, carneiros, árvore de frutos, arbustos, vinhas e plantações florestais. Mensuração dos produtos agrícolas na colheita. Quando o produto agrícola é colhido, ele também deve ser registrado pelo justo valor, pelo menos os custos estimados no ponto de venda. O que isso quer dizer? Temos como exemplos a lã, os troncos, algodão, cana colhida, leite, carcaças, folhas, uvas e frutos colhidos. E talvez poderíamos trazer um exemplo simples para melhor compreensão. Se um agricultor colher milho e o valor do mercado da colheita for 50 mil meticais, por exemplo, esse será o valor registrado na contabilidade no momento da colheita. Subsídios do governo. Um subsídio não condicional do governo relativo a um ativo biológico mensurado ao justo valor, menos os custos estimados no momento de venda, deve ser reconhecido como rendimento quando somente o subsídio se tornar recebível. Muitas vezes o governo apoia os agricultores através de incentivos financeiros. A norma determina que o subsídio governamental não condicional deve ser reconhecido como rendimento quando se torna recebível pela entidade. Exemplo, o governo atribui 100 mil meticais a uma empresa agrícola. Quando a empresa tiver direito efetivo a receber, esse valor deve reconhecê-lo como rendimento. Talvez poderia também trazer um exemplo prático, que é para podermos perceber melhor o que seria isso de subsídios do governo. A empresa comprou 100 mil leitões. Um exemplo prático para podermos perceber. A entidade Cogiquem Planta Limitada adquiriu em 28 de setembro de 2002 100 porcos leitões em fase de crescimento, os quais se destinam à venda pelo custo unitário de 15 meticais. Em 31 de dezembro de 2002, todos os animais se encontram ainda vivos e o seu valor de mercado unitário é de 20 meticais. Quais os registros contabilísticos necessários para recolher os ativos biológicos em outubro de dezembro? Então, nós trazemos como uma resolução prática essa razão esquemática, em que nós fazemos um lançamento
Mas antes é de referir que quando a empresa comprou 100 leitões e vendia-se ao preço unitário de 15 meticais. O nosso valor inicial serão 100. E para achar o valor inicial, nós temos que multiplicar os 100, que é o valor que a empresa usou para comprar os leitões, e multiplicamos com 15, que é o valor unitário. Aí nós nos deparamos com o valor total de 1.500 meticais, que é este o valor que nós vamos colocar a crédito. No final do ano, o mercado vendeu a um preço unitário de 20 meticais por leitão. O novo valor será 100 meticais, 100 vezes o novo valor que o mercado atualizou. Neste caso, os 20 meticais. Nós faremos o somatório dos 100 vezes os 20 meticais, que é o valor correspondente a um leitão. E multiplicando isso, temos o valor de 2.000 meticais. E na diferença, como é que faremos? Levamos o valor total do valor atualizado, que é o somatório dos 100 vezes 20, 2.000, e subtraímos pelo valor inicial, valor total inicial, que são 1.500 meticais. Esta operação vai dar 500 meticais. Este valor também faremos um segundo lançamento a crédito, que serão 500 meticais a crédito. Esses 500 representam um ganho devido à valorização do ativo biológico. Já falamos anteriormente que nós podemos ter um ativo biológico hoje que custa um valor X, mas com o andar do tempo, pelo ganho do peso ou pela melhoria das qualidades, este nosso ativo pode valorizar-se mais. E ao valorizar-se, o valor que vem por acréscimo constitui um ganho para nós, que é isto que nós estamos a tentar explicar nesta operação, que esta diferença dos 2.000 menos os 1.500, que somam 500, constituem uma valorização no nosso ativo biológico. É aquilo que nós ganhamos de a mais que nós esperávamos ganhar com o produto que nós tínhamos inicialmente. E depois, este valor no balanço, ele é debitado na conta caixa e bancos. Na conta caixa e bancos. E o valor dos ativos biológicos também é lançado a débito, 500 meticais no segundo lançamento. E no segundo exercício prático, encontramos aqui um exercício que fala da aquisição de ativos biológicos de produção, em que nós trazemos aqui uma empresa hipotética, que é a empresa ABC, que adquiriu em dezembro de 2022, no mercado de gado, 10 vacas leiteiras, por 15.000 meticais. Os animais estão prontos para produzir leite, que é vendido a 0,35 o litro. Durante o mês de dezembro, produziu e vendeu 30 mililitros de leite. Na data de balanço, o justo valor é de 1.600 por animal. Quais os registros contabilísticos a efetuar em 2022? Nós estamos aqui a dizer que a empresa
comprou 10 vacas leiteiras ao preço de 15 mil meticais no total. E durante o mês produziu 30 litros de leite e vendeu o leite a 0,35 meticais por litro. Na nossa receita, nós teremos que fazer a seguinte operação. Levamos os 30 mil meticais, que constituem o valor total de venda, 30 mil litros, que constituem o valor total de vendas, e multiplicamos a 0,35, que é o valor unitário por litro, para podermos achar o nosso somatório ou a nossa receita. E nesta operação, nós temos